Saudações, torcedores são paulinos, torcedores são paulinas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui dos Professores São Paulinos. Eu, professor Cadu, aqui com vocês, meu fiel escudeiro e amigo, o professor japonês. Estamos aqui para falar mais uma vez aí sobre o pós-jogo de Fortaleza, São Paulo 0, Fortaleza 1, no estádio do Morumbi, pela rodada do Campeonato Brasileiro. Mas antes de qualquer coisa a gente começar a comentar aqui, não deixe de seguir a gente no nosso Instagram, tem informações diárias para vocês sobre o São Paulo Futebol Clube, né? Futebol feminino, que empatou 1-1 com o Internacional, o basquete tricolor, o futsal tricolor, tem informações sobre o São Paulo lá no nosso Instagram. E também não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, informações aí importantes sobre rodadas, cartola, também aqui do Campeonato Brasileiro, o Japa sempre traz informações importantes para vocês. Beleza? E aí, Japa? Derrota. Mais uma. A gente está, São Paulo, como eu posso dizer, está se tornando aí um especialista, né, nesse tipo de derrota, né? Toma gol, aí chuta um monte de bola no gol, perde um monte de gol e acaba o jogo com derrota, né? Ontem, algumas situações aí preocupantes, né, com relação ao time. Time Rogério naquelas, né? Que deu aquela última que ele deu no final do jogo, deu vontade de chorar, né? Você ri de desespero do negócio. Alguns jogadores assim, bem abaixo, né? Até jogadores bons, né? Jogando mal. E aquela coisa, se tem um goleiro em má fase, joga contra o São Paulo, que a boa fase volta no mesmo jogo. Porque como São Paulo consegue perder gol? Né? Algumas, você vê assim, finalizações erradas, finalizações às vezes displicentes, finalizações no final do jogo desesperadas, então chuta de qualquer jeito, e o São Paulo é sem resultado. Né? Agora tem que pensar aí que essa semana aí, os próximos 3 jogos aí vão ser bem decisivos, né? Os dois aí da Sul-Americana e o jogo contra o Cuiabá no Campeonato Brasileiro. E assim, né? Parece que tem uma coisa meio doentia. Nesse mesmo dia, né? Mesmo fase do campeonato, o São Paulo tinha no ano passado exatamente a mesma campanha. A mesma campanha. Exatamente. A diferença que vai fazer vai ser nesse próximo jogo. Se o São Paulo empatar o próximo jogo, é exatamente a mesma campanha do ano passado, em termos de vitórias, derrotas e empates. E esse ano, na minha opinião, o time tem muito É mais bem melhor. jogador. Né? Ano É passado, melhor. o centroavante do time era o Pablo, né? Então, essa que é a questão. É. O que a gente pode falar uma coisa, né, Japa? E uma coisa que, por exemplo, alguns torcedores citam, eu também já citei essa situação que a gente tem de falar, por exemplo, sorte, né? A palavra sorte. Faltou sorte. Faltou não sei o quê. Claro que durante o jogo a gente comenta alguma situação, tipo, como que pode? Faltou sorte, pô, o goleiro defendeu, etc e tal. Mas vamos pensar numa situação. Sorte não existe, né, gente? Sorte não é. Sorte, na verdade, o que a gente tem é o seguinte: competência. É competência. Teve uma lance lá que o Caleri ficou na frente do goleiro e chutou em cima do goleiro. Era só jogar do lado. Ele dominou a bola. Ele dominou, chegou a dominar, olhar e chutou em cima do goleiro. Então, assim, a gente conseguiu simplesmente agradecer o goleiro do Fortaleza. Ele fez umas boas defesas, isso de fato não tem que falar, mas o goleiro está lá para isso, olha. O goleiro está lá para isso, para defender mesmo. O que faltou para mim foi competência de fazer gol, competência de chutar certo, né? Então, é isso, é simples. Antes mesmo da gente entrar aqui, eu comentei com o Japa sobre uma situação. Eu queria colocar isso para vocês refletirem também. Dos 3 últimos jogos que o São Paulo jogou, os 3 últimos jogos, se a gente for pensar, João Paulo no gol, Jandrei no gol, São Paulo e Santos. Vamos inverter os goleiros, somente os goleiros.
O São Paulo teria perdido o jogo? É uma questão de vocês refletirem. Outro jogo. São Paulo e Flamengo. Santos de um lado, Jandrei do outro. Inverte os goleiros. Teríamos perdido esse jogo? Talvez perdido da forma que foi? São Paulo e Fortaleza. Inverte os goleiros. Teríamos perdido esse jogo? Então é uma questão simplesmente de você pensar, refletir nessa situação. Porque, de fato, é isso que a gente está passando hoje. Né? Vexatória o Campeonato Brasileiro de São Paulo. Vexatória. Vamos mostrar então as notas já para o pessoal. Vamos. Notas fresquinhas, notas novas, notas ruins, né? Então vamos lá falar delas aí. Então, pessoal, notas aí do jogo de ontem, né? Jandrei, uma bola no gol dos caras. Falar o quê? 2,5. Ferrarese é um jogador, de novo, né? Segundo jogo dele, me parece ser um zagueiro muito bom, né? Você vê que se posiciona bem, marca bem, não é lento, né? Teve um lance lá que ele saiu atrás do cara, conseguiu chegar na corrida. É uma das poucas coisas aí que, nos últimos tempos aí, que a gente pode dizer que foi um grande acerto a contratação dele. Ficou com 7. Igor Gomes, quando ele entrou, né? É de desespero. Né? Porque, assim, na minha opinião, colocou ele para ser ofensivo. Para mim, o Ferrarese é mais perigoso que ele. Porque, pelo menos na jogada aérea, é um cara alto, um cara que cabeceia, sabe? Um cara que tem força física. O Igor Gomes tem o quê? Então, não fez sentido para mim. O Diego Costa fez uma partida razoável também, né? Quem ele deveria marcar, ele marcou, ficou com 6. O Léo, outra boa partida do Léo, né? Teve um lance lá que teve um contra-ataque, ficou ele contra o cara. Ele não foi desesperado, né? Tava dentro da área já. Ele esperou a hora certa, deu o bote, tomou a bola. O São Paulo reiniciou a jogada. Fez uma outra boa partida. O Léo fez nota 7. O Igor Vinícius não repetiu as boas atuações que ele estava tendo nas outras partidas, mas longe, muito longe de ser os piores do time. Que assim, é um jogador que pelo menos é isso. Ataca, vai para frente, né? Não fica só tocando para trás. Aí ficou com 5,5. Pablo Maia não jogou muito bem, não. Teve uma hora que estava meio perdido. Segundo tempo, até que ele melhorou, né? No gol, achei que ele falhou na cobertura, mas poderiam ter, Também achei. mas poderiam outros jogadores ter perto, né? Porque afinal foi um lateral que fez o gol, né? Um lateral invadindo a área é complicado. Acho que tem bastante jogador para poder cobrir isso. Ficou com 5, ficou com 5. O Alisson, eu não achei que entrou mal, não. Né? Tanto é que ele até deu um cruzamento lá para o Luciano cabeceou, o goleiro fez uma boa defesa lá. É uma opção, né? Poderia ser até mais utilizado nesses últimos tempos aí, ficou com 5,5. O Galopo, não sei por que ele saiu. Dos meio-campos, era o meio-campo mais perigoso. Ele também, né, deu uma cabeçada lá no primeiro tempo. O goleiro lá, Fernando Miguel, fez uma boa defesa. E é um jogador que pelo menos tenta jogadas ofensivas. Entendeu? Eu realmente não entendi a substituição dele, ficou por 6. O Patrick entrou muito mal. Uma das piores partidas que o Patrick fez pelo São Paulo. Né? Não acertou nada praticamente. Né? Ficou com 4. O Nestor, assim, também não fez um bom jogo. A única coisa que eu posso exaltar nele é que nesses últimos jogos, pelo menos ele está vivo no campo. Porque antes ele não fazia, ele não fazia nada, ele estava morto, né? Não fazia nada. Pelo menos você vê que fica lá correndo. Eu não entendo esse posicionamento que o Rogério colocou nele de jogar mais para a direita. Um cara que não tem perna direita jogar mais cara para a direita. Não faz sentido nenhum para mim isso, né? Mas assim, mas também não jogou grande coisa, ficou 4,5. Então, ó, falando do Wellington, né? O Wellington acho que foi bem, né? Estava apoiando bem, não entendi a questão da substituição dele. Tava
Eu acho que assim, o Rogério disse, né, que ele apoiou pouco, que ele o São Paulo tocou pouco lá, mas teve a questão lá, né, de ele ter colocado o Galo mais na esquerda. Para mim, o Galo joga melhor pela direita, mais pelo mais centralizado, né? Não deu para entender. Aí entrou o Reinaldo, né? Puta, uma entrada muito ruim do Reinaldo, jogou no pau pra cacete, né? Eu vou mesmo. Fica assim, tava meio morto, né? Aquele jeito do Reinaldo, né? Tem um dia ele entra bem, né? Tem uns dias que, tá merda, tá complicado. Então o Wellington ficou com 6, o Reinaldo ficou com 4. Nicão, coitado, né? Primeiro lance lá, meu, o cara estourou o cara lá, né? Teve uma lesão da coxa aí, né? Então, Foi. puta, já vai ficar um tempão fora de novo. O Luciano, primeiro tempo, horrível. Achei horrível o primeiro tempo. No segundo tempo, aí, Péssimo. teve chance para fazer gol e não fez, né? Essa que é a questão. Deu uma boa cabeçada lá, o goleiro pegou bem, mas lá o rebote do gol lá que o Caleri perdeu. Que chutar de esquerda, tudo torto. Chuta de direita, filho. Tem perna direita para chutar com ela também, né? Então, sei lá, quis dar um toquinho, fazer bonito, sei lá. Eu não... O Luciano também, aí ficou por 5. O Caleri, assim, a gente sempre fala, o cara luta, blá, blá, blá e tal. Minha opinião. Aí, uma coisa que foi culpa dele, outra coisa que foi culpa do Rogério. Eu acho que ele sai muito da área. Para mim, centroavante tem que ficar na área. Não tem que ficar na lateral, não tem que ficar pela ponta, ele tem que ficar dentro da área, centralizado, né? O para mim do esquema. E ele não pode perder os gols que ele perdeu, né? Chutou uma lá em cima do goleiro, o goleiro fez grande defesa, legal, fez, mas ele estava com a bola dominada, podia ter batido melhor. E aquele outro lance lá que ele matou no peito também chutou no meio do gol, né? Tudo bem que já estava no desespero, mas, meu, centroavante tem que. Meu, com bola dominada, tem que fazer o gol. Não tem essa. Né? Então ficou com 5. E o Rogério, né, ficou aí com 4, porque assim, o time conseguiu atacar? Conseguiu. É culpa dele o time não fazer gol, que os caras errar o gol lá? Não é culpa dele ele errar o gol. Mas assim, é um esquema que eu acho que tá manjado. Onde o meio-campo do São Paulo é quase improdutivo, né? Vamos falar a verdade. E o time fica muito amarrado, né? Poucas jogadas. Você, nossa, tem que, tem que aprender a jogar de outra maneira, senão não vai para lugar nenhum, certo? Comenta aí então, cara. É, é isso mesmo. Eu, assim, eu não atribuo totalmente a culpa ao técnico, né, na condição que tá. O São Paulo joga Copas aí, mas a gente acredita muito, né? A gente é torcedor, né? E a gente estava comentando isso um pouquinho antes de iniciar aqui a gravação. O São Paulo, torcedor do São Paulo, enfim, ele está acostumado com a grandeza do São Paulo. O São Paulo é muito grande, é muito grande. Então, quando o São Paulo chega em semifinais, enfim, é uma condição aí que a torcida, evidentemente, né, se empolga pela camisa que tem, pela história que tem, porque isso aí que se escuda aqui, né, essas estrelinhas aqui, não é qualquer um que tem. Então, são condições, são uma história muito grande, né? E o São Paulo tem essa visão. Só que, na real, se a gente for mais a fundo e analisar de fato as coisas, o São Paulo hoje, com a direção, enfim, o que fizeram com o São Paulo, assaltavam, né? Então, o São Paulo vive uma questão dramática nos bastidores, né? A gente querendo ter poder ali ditatorial durante muito tempo, que manda, acho que sabe tudo. E, enfim, situações muito complicadas dentro do São Paulo, e isso é o que a gente está colhendo os frutos hoje. Então, tem muito isso. Tem esse grande problema que a gente sabe que a gente tem jogadores limitados, a gente tem um meio-campo muito limitado. Né? O meio-campo do São Paulo é muito limitado, é muito limitado. Aí eu ouço falar muitas vezes os torcedores do São Paulo, alguns falando assim: mas precisa, tá faltando armação de jogada, falta um jogador ali que arma uma jogada. Aí eu falei para ele: que me diz quem arma. Quem é que vai armar? Você vai esperar de quem para armar? Nestor, Igor Gomes. Vai esperar quem para armar aquela jogada? Não tem jogador para armar.
né? Então, a questão ali é tentar arrumar uma solução, toque de bola, aí chegar no gol, enfim, a solução aí que tenta o Rogério nessa condição. Mas você mesmo, né, Japa, comentou uma situação aí. O cara me tirou o Galopo, tirou o Wellington. Ah, porque estava jogando muito de um lado e tal. Aí colocou o Reinaldo e colocou o Patrick. Aí pendeu o time, porque só atacava de um lado, só tocava do lado do Reinaldo e do Patrick. Entendeu? Começou a atacar somente de um lado, São Paulo. Só de um lado. Aí tinha o outro lado que poderia ser atacar. Aí o Rogério falou assim: pô, realmente está errado aqui. Eu vou colocar alguém para atacar do outro lado. Aí ele coloca o Alisson para começar a atacar do outro lado. Aí o Reinaldo não está bem no jogo. Aí começa a atacar somente de um lado. Então, o São Paulo é muito imprevisível. O São Paulo é muito previsível. Entende? Então, todo mundo joga com o São Paulo é previsível. O São Paulo é previsível. Entende? Eu não quero simplesmente chegar aqui e falar assim: o Rogério precisa sair. O Rogério tem que sair. Me desculpa, não estou querendo dizer isso, mas eu estou querendo falar o seguinte: o Rogério precisa dar uma solução, porque o Rogério ele é muito teimoso. O que ele queria colocar o Igor Gomes no jogo, o São Paulo perdendo de 1-0, querendo colocar, jogando em casa, o que ele queria que o Igor Gomes fizesse? Sendo que o Igor Gomes jogando 90 minutos, ele não chuta uma bola no gol. O que ele queria o Igor Gomes jogando? O que ele queria o Igor Gomes fosse o quê? Fizesse um gol? Eu não sei o que ele queria. Aí você olha para o banco, aí ele fala, porque eu não tenho solução. Mas você olha para o banco, você tem o Bustos, que eu não sei porque ele veio. Sinceramente, eu não sei. Eu não sei porque aquele cara veio do São Paulo. Foi contratado para quê? Né? O Colorado foi contratado para quê? Né? O André Anderson foi contratado para quê? Eu não sei que esses caras foram contratados. Lembrando que desses três que eu falei, dois foi pedido do Rogério. Foi contratado para quê? Não entra no jogo. Não entra. Se você for ver, por exemplo, os grandes rivais de São Paulo, se você for analisar, eu vou citar o Santos, por exemplo. O Soteldo chegou no dia, no outro dia já estava jogando. Um dia já estava jogando. Tudo bem que não tinha ninguém para colocar, colocaram ele lá mesmo, tá, não sei o quê. Mas o São Paulo não joga, cara. Não joga. Não joga. Não estou dizendo para entrar no primeiro dia, mas, cara, não joga, mano. Não joga. Eu não consigo entender. Ou os caras são muito ruins, ou o ego do Rogério é muito grande. É tão grande que não cabe dentro do Morumbi o ego dele. Entendeu? Então, é uma coisa ou outra, não dá para entender. Não dá para entender. Então, você quer que a gente faça o quê? O torcedor vai lá. Foram 30 mil torcedores lá, com R$ 100 o ingresso. R$ 100 aquela porcaria do ingresso. Aí foram lá. Chegaram 30 mil torcedores lá, quase 31 mil, foram apoiar o São Paulo lá contra o Fortaleza. Porque tem o jogo contra a Sul-Americana, que provavelmente vai lotar o Morumbi de novo, com R$ 100 o ingresso de novo. Entendeu? Então, assim, é complicado a situação que ali, você vê, por exemplo, aí os caras ficam falando para mim, porque o São Paulo, o Rogério está tirando leite de pedra. Eu concordo que está tirando leite de pedra em algumas situações, eu concordo. Mas eu vou te ser sincero, Japa, não sei se você concorda comigo, mas o São Paulo só chegou onde chegou porque essa torcida tá levando os caras, entendeu? Tá levando os caras. A torcida sabe da limitação desse time e ela tá levando os caras. É, Pode falar. eu acho assim, se você analisar, né, tem a questão aí desse toque psicológico aí que a torcida exerce no São Paulo, mas eu assim, eu realmente eu não acho o time do São Paulo, os jogadores que estão lá, parte deles, eu não acho ruim. Eu não acho eles piores do que alguns times que estão na frente do São Paulo. São Paulo não é pior, Perfeito. não é pior que o Santos, por exemplo. Não é pior que o Não, não Goiás é que está na mesmo. frente do São Paulo, entendeu? Não é pior que o Nem Inter que tem Fortaleza. que está lá na frente, sabe? A questão eu acho assim, eu tenho duas opiniões. Eu acho que tem um desequilíbrio mesmo no time do São Paulo, muito jogador canhoto do meio para frente. Eu acho que isso não dá certo, não dá certo. É muito mais fácil trabalhar sem nenhum canhoto do que com 300 canhotos como o São Paulo tem.
E eu acho que assim, acho que a pior parte do São Paulo é essa questão de o jeito de jogar do Rogério lembra, tá? Não vou falar que é igual, lembra muito Diniz. Esse negócio de toca, toca e toca e toca e quer, constrói, sabe? E sonega qualquer outra maneira de jogar. E aí o que acontece? Os jogadores, principalmente os do meio-campo, eles ficam limitados a esse tipo de jogo. Por que que joga o Nestor principalmente o Igor Gomes? Porque eram jogadores da época do Diniz, que jogavam Trem de exatamente bola, desse trem de jeito. bola, E toca, e toca, e toca, e vai, e volta, e vai, e trem de volta, bola. um chuta no gol. É exatamente, a essência é quase a mesma. Pode ver, defesas que É, são dadas facilmente, você sabe? pode ver mesmo, já, você pode ver mesmo. Aqui, ó, a gente falou, por exemplo, ó, o jogo contra o Santos, os três últimos jogos, Santos, Flamengo e Fortaleza. Posse de bola do São Paulo. Altíssima. Sim. A posse de bola é altíssima. Entendeu? Não. Altíssima. E ainda que esses jogos, né, teve uma exceção, que é do São Paulo finalizou as jogadas. Porque na maioria dos jogos, não fim nem finalizar, entendeu? Nem Então, finalizar, né? isso é o álibi dele, que houve uma melhora porque o São Paulo está finalizando mais. Mas também não adianta finalizar de qualquer jeito, né? Não, não adianta. É, Não adianta. e então é uma série de questões aí complicadas. Mas assim, eu acho que tem que passar pela cabeça do Rogério. Tem que jogar de outras formas. Tem jogo, Tem. tem que jogar para ganhar de 1-0 e se retrancar e ficar lá atrás. Entendeu? Porque se fizesse isso em, algum, Mesmo, em alguns outros jogos, mesmo, ia ter mais ponto. Ia ter mais ponto. mesmo, se você for ver, mesmo você falou logo no início aqui pra gente, por exemplo, falou que a campanha do São Paulo é igual, praticamente igual à do ano passado, né? Das situações do ano passado. A gente passou uma questão no beira de abismo aí, por exemplo. Aí, se você for pensar bem, no Campeonato Brasileiro, o São Paulo, o que não dá para entender, eu volto a dizer, aqueles jogos lá. Aí você pensa, o jogo contra Curitiba, o jogo contra o Avaí, o jogo contra a Juventude, o jogo contra o Ceará, aquele jogo Goiás, contra o Palmeiras, o jogo contra o Goiás, contra o você entendeu? Corinthians. Esse com o Corinthians, esse jogo agora contra o Fortaleza. Olha quantos jogos. Se você for pensar e somar isso por vitória, o São Paulo tinha condições de somar aí, estaria pelo menos na pré-Libertadores, pelas condições de nota, estaria ali. Então, isso mostra o estilo de jogo do Rogério, gente. O estilo do Rogério não muda o estilo. Quando vem a escalação para mim, a gente comenta, eu e o Japa, a gente comenta e fala assim: alguma novidade? Nenhuma. Nenhuma novidade. É a mesmo esquema, aquela mesma pegada, aquela coisinha. Então, assim, é muito complicado você ver o time dessa forma. E aí, o ano passado, a situação do ano passado, a gente ficou à beira foi assim: ganhou um jogo, empatou outro, perdia outro. Aí perdia, empatava, ganhava. Ficava fazendo aquela coisa. Não. Entendeu? Ficar, Sim. E assim, entendeu? né? E por muito menos, é que assim, é que o álibi é o que eu falei, ele tem um álibi, ele tá vivo nas Copas. O Crespo foi mandado Exatamente. embora nisso. Foi exatamente Exatamente. um jogo contra o Cuiabá, fora, que o São Paulo empatou 0-0. Aí mandaram ele embora, entendeu? Aí essa é a Exatamente. questão. Então, assim, eu acho que até que o São Paulo ganhar a Sul-Americana tem que mudar. Não tem esse negócio, mas não abro mão. Não tem, futebol não tem esse negócio de abrir mão. Meu, aí a gente Não. fala assim, o Guardiola, que é o Guardiola, já jogou jogo lá atrás. Já Na mesmo, já última mesmo. Champions, ele classificou lá contra o Atlético de Madrid, lá nas quartas de final, se não me engano, lá na Espanha, Exatamente, jogando jogando fechado. atrás, jogando todo Foi fechado, 0 a 0 Foi 0 a contra um 0 o time, jogo. É lógico. contra um time que está muito mais retrancado. Foi 0-0 o jogo, entendeu? Então, se o Guardiola, que é o Guardiola, pode fazer isso, então você pode também, Rogério. Você pode mudar. Esse negócio, técnico que fala que não abre mão de filosofia, é fadado ao fracasso. É fadado ao fracasso. Foi um fracasso. É fracasso, fracasso mesmo. Fracasso, vai fracassar.
Se não mudar o estilo, não fizer as coisas e tem a tendência a fracasso. O Rogério, a sorte do São Paulo é que o São Paulo, que você falou, o São Paulo está vivo nas Copas. A Copa do Brasil já era, se a gente for pensar friamente, a Copa do Brasil já era, né? Se você acha que o São Paulo tem condições, não ganha do Fortaleza no Morumbi, você acha que vai ganhar do Flamengo, ganhar de 2-0 no mínimo lá, esquece. Então, essas condições. Tem o Atlético Goianiense está numa pendura, foi mandado embora o técnico, está na zona de rebaixamento. O Jorginho foi mandado embora. O Jorginho tinha a mesma pegada. O Jorginho tinha a mesma visão de jogo, a mesma coisa, posse de bola, controle e tal. Está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, foi eliminado na Copa do Brasil, naquele vexatório para o Atlético Goianiense, lá, o Corinthians, foi eliminado e, consequentemente, vai pegar o São Paulo aí na Sul-Americana. Então, se a gente pensar bem, o São Paulo aí é mais time que o Atlético Goianiense. Mas é Copa, é o que eu falo. Copa é Copa. É um jogo que você acorda com dor de barriga, meu irmão, amanhã você tá fora. Você entendeu? É simples. Jogou lá, massacrou, não fez gol. Foi lá, o juiz arrumou um pênalti. Já era, irmão. Já era. Copa é assim. Agora, se você, Campeonato Brasileiro, você não pode jogar de mão, mano. Olha a situação que tá. A gente tá 5 pontos. 5 pontos. A sorte foi que o Cuiabá empatou com o Santos, né? E merecia ganhar o jogo. Ganhou, jogou lá assim, ó. Estamos com 5 pontos. 5 pontos da zona de rebaixamento. Somente 5. E a gente vai jogar agora o confronto direto com o Cuiabá. É jogo para ganhar. Precisa ganhar. São finais seguidas que o São Paulo tem. Cuiabá, Atlético Goianiense agora, depois Cuiabá, depois Atlético Goianiense de novo. E depois o Corinthians. E depois o Corinthians. São finais. E depois tem o Flamengo. Bem, encerra aí para nós, já. Bora lá. Então, pessoal, continuem compartilhando, continuem se inscrevendo, continuem comentando no nosso canal, deem likes aí nos nossos vídeos, por favor, ajude nosso canal a crescer mais ainda, a chegarmos aí pelo menos a 1000 inscritos aí até o final do ano. E a gente volta, né, em algum momento aí dessa semana, com um pré-jogo, né, de São Paulo e Atlético Goianiense, e sempre contando novidades, né, aí que o Antony foi vendido, né? Pelo menos um dinheiro vai entrar aí na conta do São Paulo para sanar as dívidas mais emergenciais, né? Como, por exemplo, a dívida que tem com o elenco aí, que tem que ser paga logo, né? Para não ter desculpa. Beleza? Exatamente. Então, pessoal, é isso aí. Até o próximo vídeo. Grande abraço e vamos São Paulo. Vamos, São Paulo. Até mais.